Olá, meus amores, tudo bom? Muito boa noite a todos. A live de hoje é sobre compulsão alimentar. Enquanto o nosso convidado não entra, como sempre, eu vou explicar um pouquinho para vocês por que eu decidi fazer essa live e quem é o nosso convidado, né? Enquanto isso, a gente vai dando um alô aí para quem está entrando e vamos aguardando. Então, pessoal, o tema da compulsão alimentar, ele é um tema que é meio tabu, né? Vocês devem imaginar, porque... olá, pessoal! Tudo bom, gente? Tanta gente legal aí entrando, obrigada. Mas assim, por incrível que pareça, a gente tem até uma incidência grande desse tipo de vamos dizer, comorbidade, né? E a gente fala muito pouco sobre ela. E eu acho muito importante a gente sempre colocar luz sobre os assuntos, porque eu acredito que quando a gente fala sobre isso, quando a gente entende melhor, a gente consegue lidar melhor com as coisas. E justamente o objetivo de trazer esse tema aqui para vocês é porque ele é um tema bem frequente no meu consultório, ele é um tema bem frequente nas perguntas que me mandam, tanto aqui nas redes sociais quanto até no inbox, etc. Nosso convidado entrou, já vou chamá-lo para ele participar. Já vou explicar para vocês quem ele é, tá? E por incrível que pareça, eu nunca tinha falado sobre isso, né? E quando me dei conta, doutor Celso, seja muito bem-vindo! Que alegria ter você aqui Boa com a noite, gente. Boa noite. tudo bem? Tudo bem. Não Então, sei se eu eu tô entrei antes do que eu deveria, mas eu tô não, você aqui. entrou perfeito na hora certa. Eu estava aqui fazendo uma pequena introdução, explicando por que eu resolvi trazer esse tema aqui para a live. Tem um monte de gente legal já dando tchau aí pra gente, já entrando. Que legal. E na verdade, gente, no consultório do endocrinologista, como eu estava falando para vocês, né? E mesmo aqui nas redes sociais, a gente recebe muito esse tipo de pergunta. E o limite entre comer demais e comer compulsivo, às vezes, é muito sutil. Eu conheço o Dr. Celso há alguns anos. A gente trabalha juntos na Faculdade São Leopoldo Mandic. Nós dois somos professores do curso de medicina. Já trocamos muitas figurinhas por muitos pacientes. Ele é especializado em transtornos alimentares. E eu dei a sorte de fazer o meu ambulatório de internos no mesmo dia que ele, o que fez com que a gente se aproximasse ainda mais, né, doutor Celso? E aí eu fiquei com um pouquinho menos de vergonha de convidar ele É um prazer. para fazer essa live com a gente, porque a gente tem que também saber qual é o nosso limite, né? Então, eu, como endocrinologista, muitas vezes o meu papel é cuidar da consequência da compulsão. Muitas vezes a consequência metabólica, muitas vezes de identificar ali um sinal de alerta e encaminhar. Mas quem aborda realmente isso é a área da saúde mental. E é exatamente por isso que eu convidei o Dr. Celso, que é médico psiquiatra e professor, junto comigo lá na Faculdade de São Leopoldo Modic, para trazer essa informação aqui para gente. Então, eu vou pedir primeiro para ele se apresentar e a gente vai começar fazendo uma fala explicando o que é a compulsão alimentar, mas eu queria muito que vocês deixassem perguntas, que vocês interagissem com a gente, para que essa live fique ainda mais rica para vocês. Então, passo a palavra para o meu convidado querido, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, doutora Juliana. Juliana, obrigado pelo convite. É realmente um prazer estar aqui com você nessa live. Você falou que você teve a sorte, eu que tive a sorte de ter a sua companhia lá no ambulatório, na Médio Mandic, na faculdade. Não só pela possibilidade da gente conversar sobre alguns casos, discutir, mas também de ver a sua alegria ao estar junto com os alunos e atendendo os pacientes. Isso é realmente especial, né? Para quem não me conhece, eu sou Celso Garcia, eu sou psiquiatra, professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, junto com uma querida amiga, a professora Renata Abdala, nós coordenamos a graduação e a residência, a graduação em saúde mental desde do terceiro ano, do sexto período, até a residência e a especialização, né? E antes de assumir mais tarefas, que não são poucas lá na Mandic, eu criei e coordenei o ambulatório de transtornos alimentares na Unicamp desde 2005 e lá eu tive a grata felicidade, a grata alegria de estudar muito essa área dos transtornos alimentares, começar naquela época e é uma área que até hoje, a qual eu até hoje me dedico bastante. Então, acho que a gente tem que discutir esse tema
Você disse que o transtorno da compulsão alimentar é um quadro que deve ser abordado pelo profissional de saúde mental, mas eu acho que a gente deve ter na cabeça da gente que é um acompanhamento multiprofissional. Então, ainda mais, os outros transtornos alimentares também, mas a compulsão alimentar a gente precisa ter o auxílio de um clínico, porque realmente é bastante frequente as repercussões metabólicas nos pacientes que têm compulsão alimentar, porque uma boa parte desses pacientes tem sobrepeso ou tem obesidade, ou simplesmente não tem obesidade, não tem sobrepeso, mas tem uma repercussão metabólica pela qualidade da dieta bastante comprometida, né? Então, Explica então pra gente, vamos começar pelas definições. Eu vi que tem vários colegas entrando, inclusive ex-alunos, estou super feliz. Tem inclusive colegas nutricionistas, psicólogos. Então, pelo visto, a nossa audiência hoje está até um pouco diferente da audiência que eu costumo ter aqui. Mas então vamos começar definindo para todo mundo falar a mesma língua, né? O que é a compulsão alimentar? Como que você caracteriza isso? E qual é o momento em que a gente deve encaminhar para o psiquiatra? Ou pelo menos levantar aquela luzinha de sinal de alerta, seja um profissional de saúde como nutricionista, médico clínico, endocrinologista, até às vezes o educador físico, né, psicólogo. Quando que a gente encaminha aí para o psiquiatra e quando que a pessoa que está diante do sintoma deve buscar ajuda? Eu acho que vai servir aí para todo mundo. Esse é um ponto muito importante, porque muitos pacientes chegam para o nutricionista, para o psicólogo, para o endocrinologista, para o clínico geral, para o psiquiatra, dizendo assim: eu tenho compulsão alimentar, mas não tem. Come de uma maneira inadequada, exagera na comida, mas não é um transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar é um quadro psiquiátrico classificado nos manuais diagnósticos da psiquiatria como um quadro em que existe um comportamento de compulsão alimentar, um comportamento de uma ingesta alimentar, episódios recorrentes de uma ingesta alimentar, numa quantidade de alimento, de comida muito grande, grande como, por exemplo, ser capaz de comer 2.000, 3.000 calorias em meia hora, em 20 minutos. E o que mais chama atenção no episódio de compulsão alimentar é a situação, a sensação de um descontrole. Então, o indivíduo tem um comportamento que ele não consegue comer. Então, não é um comer porque eu gosto de comer, porque aquela comida, aquele prato é muito saboroso, é muito gostoso de comer. Então, eu não resisto e aí eu vou comendo e vou exagerando. É uma sensação de descontrole. Inclusive, muitos pacientes descrevem que comem escondidos, porque não conseguem, têm vergonha de comer tudo aquilo que estão comendo. Muitos pacientes comem alimentos que são ruins, eles dizem: eu não sei o que eu estou fazendo, por que eu estou comendo, porque está ruim isso daqui, né? Não está saboroso. E, lógico, depois tem uma sensação de culpa, depois tem uma frustração muito grande. Esses episódios eles devem ser recorrentes e eles devem estar existindo ao longo de pelo menos 3 meses para a gente poder dizer que aquilo é um quadro, um transtorno de compulsão alimentar. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta, né? Então, isso que você falou no começo eu acho muito importante, porque que nem você falou, eu recebo muitos pacientes também no consultório falando: eu sou compulsiva. E aí, quando a gente vai caracterizar o tipo de ingesta, na verdade tem a ver com beliscar. O beliscador é diferente, não é compulsão, né? Explica pra gente a diferença. Sabe como eu faço? O paciente conta tudo e eu falo assim: olha, existem 3 tipos de comer exagerado, vamos dizer assim. E aí eu explico como é uma compulsão alimentar, isso que eu acabei de explicar. O outro é aquela pessoa que vive o dia inteiro beliscando um pouquinho, esse é o beliscador. E o outro é a pessoa que come muito, né? Então, as refeições, os pratos são muito fartos e, com isso, a pessoa acaba ganhando peso. Em qual desses quadros você se encaixa? Eu pergunto assim para o paciente. Muitos vão dizer: não, é o transtorno de compulsão alimentar mesmo. Outros vão dizer: olha, um pouquinho de cada. Então, isso acontece. Às vezes eu tenho um paciente que tem compulsão alimentar, mas ele também é beliscador. Ou ele tem compulsão alimentar e, às vezes, frequentemente, ele exagera na alimentação, né? Eu tenho uma pergunta aqui: existem graus de compulsão no sentido de mais graves e menos graves? Sim, sim. O número de episódios de compulsão por semana.
A gente acaba graduando dessa maneira. 2 episódios é um quadro mais leve. Se a gente vai aumentando o número de episódios, a gente vai considerando mais grave, né? Tem uma fala aqui muito interessante. Eu sinto que preciso comer até o final para me satisfazer. Isso é clássico de compulsão? Não necessariamente. Pode até ser, se você tiver esses outros sintomas. Então, uma incapacidade de se segurar e aí ter que comer de uma forma compulsiva, e inclusive alimentos que não são palatáveis, não são gostosos. Eu me lembro de uma paciente que ela tinha compulsão, ela teve vários episódios de compulsão na época da Páscoa com chocolate. Aí você vai dizer assim, mas é fácil ter compulsão com chocolate, né? Então, só que ela dizia o seguinte, e o chocolate que eu comia era um ovo de Páscoa amargo de uma marca muito ruim, que era horrível. Eu comia e falava assim, como que eu estou conseguindo comer esse negócio tão ruim? Né? E era um episódio de compulsão alimentar, né? Tem uma pergunta aqui em relação à bulimia. Eu não queria muito fugir do tema, mas eu acho que não vai ter muito jeito, né? A gente pode até fazer um outro encontro para falar especificamente de anorexia e bulimia, eu acho até melhor. Mas a pergunta foi a seguinte: para pacientes com bulimia, qual a recomendação de coleta de exames? E em caso de carências, a recomendação é suplementar intravenoso? É uma pergunta bem específica essa. Eu acho que esse seria interessante a gente abordar num outro momento, mas eu acho que vale a pena dizer o seguinte: qual é a diferença entre a compulsão alimentar e a bulimia? A bulimia é o comportamento de compulsão alimentar seguido de métodos compensatórios, que são os vômitos autoinduzidos ou outros comportamentos para evitar o ganho de peso, né? Se a gente for pensar em termos de saúde, de impacto para a saúde, talvez a bulimia tenha um impacto mais grave do que o transtorno da compulsão alimentar. Mas parece que essa pergunta, doutora Juliana, tem uma confusão com relação à anorexia nervosa e à bulimia, porque quem precisa de suplementação normalmente é quem está desnutrido. Então, eu acho que não é o caso dessa situação que foi colocada aí, não. Tá. Então, Carol, a gente promete fazer um outro encontro para falar especificamente desses outros tipos de transtorno alimentar, tá? Vamos focar aqui na compulsão. Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa que estou ouvindo essa live e estou aqui pensando, meu Deus, será que eu tenho compulsão? Porque de vez em quando, acontece várias vezes, mas eu estou na dúvida, eu não sei caracterizar muito bem. Vale a pena procurar um médico psiquiatra para fazer essa avaliação? Pode ser, mas pode ser também uma boa nutricionista e pode ser também outros profissionais de saúde que entendam de transtornos alimentares de uma maneira geral. Uma boa parte dos endocrinologistas entendem, né, sabem quais são os critérios para a gente diagnosticar tanto a anorexia nervosa, como bulimia, como o transtorno da compulsão alimentar. Mas, via de regra, as nutricionistas elas entendem muito bem de como fazer, quais são os critérios para a gente classificar. Mas acho que a ideia é a seguinte: existe episódio de compulsão alimentar, como eu descrevi? Sim, existe. Com que frequência? De vez em quando, muito raro. Bom, se tem, talvez valha a pena sim procurar um nutricionista. Agora, se ele é frequente, como 1 vez, 2 vezes por semana, aí não tem dúvida que é um transtorno de compulsão alimentar. Tá. E aí, existem fatores gatilho para essa compulsão? Identificar esses fatores, será que ajudaria até a prevenção? Boa pergunta, Juliana, boa pergunta. Os episódios de compulsão alimentar, eles devem ser considerados episódios de compulsão alimentar, tenham um gatilho ou não. Então, o indivíduo tem um episódio de compulsão alimentar? Tem. Por quê? Porque ele ficou ansioso, ou porque aconteceu uma frustração, ou ele está muito preocupado com alguma coisa, então tem um fator desencadeante. Ok, legal, encontrou um fator desencadeante, talvez seja algo a ser trabalhado dentro da psicoterapia para o tratamento da compulsão alimentar. Mas se ele não encontrar nenhum fator desencadeante, nenhum gatilho, é um episódio de compulsão? Então é um episódio de compulsão. Né? Continua sendo. Continua sendo, mesmo que não tenha fator desencadeante. Uma coisa que a gente percebe, né, para quem tem vamos dizer assim, um relacionamento conturbado com o comer, e isso é o dia a dia do endocrinologista, né, e das nutris também, eu vi que tem várias nutris aqui comigo, é essa coisa do
tem vezes que eu consigo e tem vezes que eu não consigo. Então, para quem tem o transtorno de compulsão, você pode ter fases assim de recidiva e remissão, ou seja, fases em que você está realmente pior e fases que você está melhor? Claro, não tem a menor dúvida. Há alguns pacientes, inclusive, entram em remissão da compulsão alimentar, param de ter compulsão alimentar, porque decidem por si próprios fazer uma reeducação alimentar, buscam atividades que diminuam o nível de estresse, enfim, que façam uma reorganização da rotina da vida deles. Mas aí acontece alguma coisa, volta a surgir uma piora do ponto de vista emocional e aí reativa, vamos dizer assim, a compulsão alimentar. Isso existe, sim. Então, Mas há pessoas que melhoram. é bom você falar isso para dar um pouquinho de esperança pra gente, né? Sim, sim. Sim, Não, sim. deixa eu só conectar meu celular aqui, que eu acho que ele está com a bateria meio ruim. Enquanto isso, eu vou ler uma pergunta aqui Tá. de uma aluna nossa. Comer mesmo sem estar com fome e comendo bem, mesmo tomando bupropiona, por exemplo, que é um medicamento usado, né? A pessoa pode ter transtorno de compulsão? Então, por exemplo, comer sem estar com fome e comer mesmo usando medicamentos. Isso também caracteriza o transtorno de compulsão? Olha só. O episódio de compulsão alimentar é um episódio em que o indivíduo, num espaço de tempo curto, como 20 minutos até 60 minutos, a gente considera um episódio. Come uma quantidade de comida que é absolutamente além daquilo que é aceitável naquela situação. Então, a brincadeira que eu faço quando eu estou dando aula sobre TCA, transtorno de compulsão alimentar, é assim, ir no rodízio japonês e fazer uma orgia alimentar lá, é meio compulsivo, mas a gente não deve classificar como um transtorno de compulsão alimentar. É porque naquele contexto é aceitável você comer muito, ou numa churrascaria. Isso define um episódio de compulsão alimentar. Se tem remédio, se está usando remédio e mesmo assim tem exageros, se está fazendo um tratamento, não interessa, assim, são dados importantes dentro do contexto, mas o que interessa é essa clínica, o episódio de compulsão alimentar que define, se houver recorrência, um transtorno de compulsão alimentar. Agora, depois a gente pode falar bem rapidinho sobre remédio. Já vou entrar no tratamento. Tá, Já vamos entrar. então Só deixa mais mais uma para frente. pergunta. Uma pessoa perguntou aqui: existem alimentos que também são gatilhos? Se existem alimentos. Então, pode ser que uma pessoa tenha tendência a comer mais e disparar um episódio de compulsão alimentar se come alguma coisa que gosta demais, vamos dizer assim. Mas vamos lembrar de uma coisa importante. O transtorno de compulsão alimentar não é um comer exagerado porque é muito gostoso aquela comida, porque aquele prato é muito saboroso. Não é isso, né? É um comportamento de descontrole sobre o comportamento alimentar. Tá, muito bom. Tem um colega nutricionista que falou aqui: é difícil o nutricionista intervir no transtorno de compulsão. Eu sempre encaminho para tratar em conjunto com um psicólogo. E aí vamos começar a entrar então no tratamento, né? Qual o papel do medicamento? Qual o papel da terapia? Como que é a base desse tratamento? Tá. Bom, então vamos lá. A base desse tratamento é o acompanhamento nutricional e psicológico. A base é essa. E existem estratégias específicas no tratamento nutricional e no tratamento psicológico no TCA, como também na bulimia e na anorexia nervosa. Então, são abordagens específicas, né? Então, não é qualquer psicoterapia e não é qualquer acompanhamento nutricional. Embora, muito frequentemente eu digo o seguinte: qualquer psicoterapia ou qualquer acompanhamento nutricional, desde que sensatos, são melhores do que nenhum. Né? Mas o tratamento adequado, específico, é importante. Em quadros mais graves, de fato, vale a pena a gente usar medicamento. E, na realidade, no Brasil, só existe uma medicação que é aprovada no tratamento do TCA, que é a lisdexanfetamina. Fora do Brasil, existe uma outra droga que, na realidade, ainda não é comercializada, que é a dasotralina, que é uma droga que tem um efeito... É classificada como um antidepressivo de ação dupla, efeito em serotonina e noradrenalina,
mas essa medicação ainda não é comercializada. Não existem outras drogas aprovadas nem pela FDA e nem pela Anvisa no tratamento do transtorno da compulsão alimentar. Existem ensaios que podem ser feitos, então, tentativas com essa ou com aquela droga ou com aquela composição de medicamentos que às vezes dá certo. Então, eu tenho paciente que faz tratamento com outras medicações que não a lisdexanfetamina, com bom resultado, mas antes eu expliquei, pessoal, olha, essa medicação ela não é aprovada, nós vamos tentar, pode ser que funcione, pode ser que não, mas é importante você saber que ela não é aprovada nem pelo FDA e nem pela Anvisa, né? Outro ponto importante é que nós falamos de acompanhamento nutricional, psicológico, remédio, mas existe uma outra abordagem que é legal e que eu acho que você defende, Juliana, que é o mindfulness. Eu ia chegar nele. O mindfulness eating. Aí você pode falar um pouco do que... Porque eu não trabalho, eu não faço, não é que eu não prescrevo, eu oriento colegas que fazem mindfulness eating, né, que trabalham com terapia de atenção plena, né? Tá, tem uma pergunta que eu já... Bom, vou fazer o seguinte, antes de eu ver a pergunta, eu vou falar um pouquinho do que é o mindfulness e o mindful eating. Então, mindfulness é uma palavra que significa atenção plena. E é uma técnica de meditação onde não tem nenhuma conotação religiosa, você não precisa ser aquela pessoa plena que está lá sentada no cume da montanha, com zero problemas, né? Perfeito, sem defeito, não é isso, tá? Estar em atenção plena é você treinar a sua mente para ela voltar para o aqui e agora. E a nossa mente, ela sai do aqui e agora o tempo todo. Se a gente parar para observar nossos pensamentos, a gente vai ver que ele está indo lá para frente. E uma das coisas que acontece quando a gente come demais, principalmente, eu não sei exatamente no episódio de compulsão, mas com certeza no beliscar ou, enfim, no comer demais uma comida gostosa, é que muitas vezes a gente está comendo sem estar prestando atenção no que a gente está comendo. A gente não está no aqui e agora. Então, o mindfulness é uma técnica que está sendo estudada por diversos grupos de pesquisa para uma série de condições, inclusive depressão, ansiedade, né? E insônia até ajuda bastante. E o mindful eating é você aplicar essa técnica de atenção plena quando você está comendo, no momento do comer. Inclusive, vou fazer uma propaganda aqui. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, o Endocrinologia para Todos, em que eu fiz uma entrevista com um nutricionista especializado em mindful eating. E ele contou tudo pra gente como é essa técnica. Então, eu vou convidar vocês a ir lá no meu canal, Endocrinologia para Todos, e pesquisar por mindful eating. E resumindo, é você treinar a sua mente para, enquanto você estiver comendo, você apenas comer. Não ver televisão, não ficar no celular, você prestar atenção no gosto da comida, você realmente prestar atenção no que seu corpo está te falando, porque muitas vezes a gente já está satisfeito e a gente continua comendo porque a nossa cabeça está na lua, né? E muitas vezes praticar o mindful eating é difícil se você não tem o treinamento de mindful antes. Então as duas coisas andam juntas, né? Então você começar a treinar a sua mente para voltar para o aqui e agora, ainda que nas primeiras vezes seja bem difícil. Eu pretendo fazer até um vídeo falando sobre isso, ensinando a meditar. Vou fazer uma meditação aqui com vocês, deixo aqui minha promessa. E o Mindful Eating, então, ele é uma ferramenta muito poderosa, inclusive de autopercepção, autoconsciência e autocontrole. Que bom que você falou sobre isso, porque eu adoro. Isso tem sido muito estudado. Eu estava montando agora, estou terminando de montar uma aula de ansiedade que eu vou dar essa semana, e tanto no transtorno de ansiedade generalizada como no pânico, mindfulness é uma das abordagens e é uma abordagem estudada. As abordagens que têm protocolo, né, para ser seguido ficam muito mais fáceis de serem estudadas e analisadas do ponto de vista da medicina baseada em evidência. O mindfulness é uma dessas abordagens, né? Então tem sido muito estudada mesmo. E não só no comer transtornado, né, como a gente tem falado, mas na ansiedade, na depressão, no tratamento da insônia. É uma abordagem interessante mesmo. E o mais legal, né? Não tem efeito colateral, não custa dinheiro, não precisa de médico nem de receita, não precisa de nada, só precisa da gente querer fazer. Isso que eu acho muito incrível, porque é realmente empoderador para quem está vivendo essa situação. Tem duas perguntas aqui bem interessantes. Uma é
a pandemia e o isolamento podem ter aumentado o número de casos de compulsão? Você viu isso acontecer na sua prática? Sim, vi. Os meus pacientes que estão em acompanhamento, uma parte representativa deles apresentou uma piora. E eu acho que a gente comeu mais mesmo durante a pandemia. Não só a gente comeu mais, todos nós comemos, né? Quem tem algum comer transtornado e quem não tem. Nós comemos mais e nós ficamos menos ativos também, né? Então, isso Olha, eu vou faz. contar uma coisa para vocês, assim, cá entre nós. Todos os pacientes que eu atendi ao longo dessa pandemia vieram com o exame pior, ou um colesterol mais alto, ou um diabetes mais alterado, ou até uns quilinhos a mais na balança. Ninguém saiu impune. Então a gente também tem que ser generoso com a gente mesmo nessas E não horas, só, né? mas não só isso, né? Eu acho que o impacto realmente ele foi muito mais profundo até. Eu conversava recentemente com uma colega cardiologista que tem vários pacientes que são atletas e ela comentou comigo que uma boa parte dos pacientes atletas tiveram aumento da frequência cardíaca basal. A gente ficou muito menos exposto à luz natural, né? A gente acabou tendo muito menos contato com o sol, a gente interagiu menos, né? Na sociedade, é óbvio, presencialmente, né? Então, eu acho que tudo isso traz um impacto realmente muito importante na nossa vida. Sim, eu também acho. Tem uma pergunta, outra pergunta super legal do Fernando, nutricionista, é qual a probabilidade de um indivíduo passar do transtorno de compulsão para um outro quadro como bulimia ou anorexia? É mais comum a gente ter o contrário, né? Pacientes que tinham um quadro de anorexia nervosa e passam a ter depois um quadro de bulimia. Mas a possibilidade de migrar de um quadro para o outro, Fernando, é uma possibilidade razoável. E isso, inclusive, é uma das coisas que nos incomodam quando a gente fala sobre diagnóstico dos transtornos alimentares. Deixa eu dar um exemplo bem facinho, bem simplesinho. Que paciente que tinha esquizofrenia e passou a ter depressão, ou que tinha depressão e passou a ter esquizofrenia, ou que tinha transtorno bipolar e agora tem fobia social. Várias doenças não tem não muda de diagnóstico, né? E aí no transtorno alimentar de repente muda, né? O paciente tem um diagnóstico, passam 2 anos, ela tem outro diagnóstico. Aí que raio de doença é essa que muda de diagnóstico, né? Mas pode ser sim, Pode acontecer. pode. Tem alguns comentários aqui dizendo que realmente aumentou na quarentena e tudo mais. Essa quarentena pegou para bastante gente, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre a prevenção. Então, aliás, antes da prevenção, eu acho que eu quero fechar com a prevenção, mas antes eu queria te fazer uma pergunta que sai um pouco do escopo da medicina e vai mais para a questão humana. Por que você acha que falar sobre transtorno alimentar é tanto tabu? Por que as pessoas têm vergonha disso? Por que, né? Parece que quando você abre a boca para falar transtorno alimentar, parece que é até xingamento, assim. As pessoas ficam até meio assim. E muitas pessoas se sentem até mal quando você aborda isso numa consulta e pensa em encaminhar. As pessoas às vezes se ofendem e tal. Por que isso é um tabu? Por que você acredita que é tabu? Eu acho que, em primeiro lugar, porque a saúde mental, a doença psiquiátrica ainda é um tabu, né? Eu acho que para Infelizmente. menos pessoas, mas ainda tem sim, né? E eu acho que tem uma outra questão importante, que uma parte dos pacientes que tem compulsão alimentar tem sobrepeso e tem obesidade. E eu acho que obesidade, sobrepeso e obesidade ainda carregam um estigma. Então, eu acho que também tem esse aspecto, né? Então, falar da compulsão alimentar, principalmente da compulsão alimentar, eu acho que carrega consigo, tem que falar sobre essa. Eu sou responsável, entre aspas, pela minha obesidade, pela obesidade da qual eu venho aqui reclamar, né? Então, tem esse aspecto. Em relação à anorexia e bulimia, a situação é mais complexa, né? Porque na anorexia e na bulimia, sobretudo na anorexia nervosa, para o paciente dizer eu tenho um problema, eu tenho anorexia nervosa, ele tem que ter um senso crítico de que aquilo é uma doença. E, infelizmente, para muitos pacientes que hoje estão sofrendo de anorexia nervosa, eles não acham que eles estão doentes. Eles acham que aquilo é um estilo de vida. Então, tem um passo à frente para chegar à conclusão e assumir, não, eu tenho um problema de saúde chamado anorexia nervosa e eu preciso de tratamento, né?
A bulimia, muitas vezes, é a que menos aparece, né? Porque os pacientes com bulimia nervosa conseguem disfarçar mais do que os pacientes com anorexia nervosa, né? E eu acho que na compulsão alimentar entra muito um aspecto que é a sensação de culpa, né? Eu sou responsável porque eu não consigo me controlar. Eu não tenho vergonha na cara porque eu não consigo me controlar em relação à comida. E não é assim, né? Hoje em dia a gente tem uma série de trabalhos que mostram alterações no sistema nervoso central relacionadas ao controle do impulso, relacionados ao controle, a sensação de saciedade estabilizada, né? Sensação de prazer e de saciedade estabilizada no nosso cérebro, sem a necessidade de um novo input de prazer ou de tentativa de prazer, que é o que acontece no início da compulsão. E a culpa, ela não ajuda em nada, gente. Pelo contrário, eu acho que ela só aumenta a sensação de desconforto, que pode, inclusive, ser gatilho para continuar nesse processo, né? Sim, certamente, exatamente. Eu queria, na verdade, só finalizar essa fala falando um pouco sobre a questão da gordofobia, né? A gente vive numa sociedade, isso é algo que eu falo bastante sobre isso. Você também, né, doutor Celso, meu colega querido? A gente precisa parar de estigmatizar as pessoas e dar a elas o cuidado que elas merecem, né? Então, cada um de nós também é responsável pelo tipo de discurso que prega. Então, eu já vi muitos colegas nutricionistas falando que muitas vezes o próprio nutricionista ou mesmo o próprio médico, quando chega para uma pessoa que está no consultório acima do peso, aborda isso de um jeito pouco humano, apontando dedos. E, gente, se a pessoa conseguisse sozinha, ela não estava ali pedindo ajuda pra gente, né? Ela não estava ali, de repente, com uma consequência de um comer exagerado ou de um comer errado. Então, nós profissionais de saúde temos muita responsabilidade, mas eu acho que nós todos, como cidadãos, a gente não deve ficar criticando quem está com uma roupa assim, ou assado. A gente não deve criticar a aparência, a gente não deve julgar a aparência, a gente não deve falar da aparência do outro, porque a gente não tem nada a ver com isso. E eu acho que muito da dificuldade que as pessoas têm de buscar ajuda e até do preconceito que tem em falar sobre isso vem de uma sociedade que é pouco acolhedora. Isso é uma opinião pessoal, mas eu acredito que você compartilhe com essa opinião Sim, também, né? sim, sim. Aí entra o que eu acho que você já ensaiou da gente falar, que é a questão da Da prevenção, prevenção. né? E aí tem uma pergunta que vai ser um gancho ótimo para a gente falar de prevenção. A R. Nogueira colocou assim: tratar o transtorno é mais difícil porque, diferente do alcoolismo, por exemplo, você não pode cortar a comida. Eu falo um pouco sobre isso até no meu livro também. É um vício diferente, porque outros vícios, vamos dizer assim, né, falando de vício em comida e também do transtorno de compulsão, quando você, por exemplo, fuma e você sabe que você deseja parar, você sabe que você consegue, de repente, tirar, ficar longe, ficar livre, você consegue estar em ambientes que não tem cigarro e tá tudo bem. Agora, comida é muito complicado, né? Fala um pouquinho sobre isso. É, esse eu acho que é um desafio enorme, né, no acompanhamento, na terapia, né, no acompanhamento, no tratamento de forma geral, porque você precisa identificar, às vezes, sim, alimentos e situações que podem ser gatilhos para um episódio de compulsão alimentar. Então, essa é uma das estratégias utilizadas na psicoterapia. E realmente, você pensar, você não pode beber, porque senão você pode ter uma recaída no alcoolismo ou no problema com o álcool. Você não pode usar aquela droga, porque se você usar, você pode ter uma recaída. É muito mais fácil do que você falar, você não pode comer. Isso não vai acontecer. Agora, por trás, tanto da questão do vício pela bebida, pelo cigarro ou por outras drogas, e também do vício por comer, o mecanismo lá no cérebro é muito parecido, relacionado à dopamina, ao sistema de recompensa, e é preciso ajudar o paciente a compreender situações, facilitadores e mudanças de hábito que podem favorecer uma estabilização sem a doença, né? Da mesma maneira que quando você vai trabalhar com prevenção de recaída no tabagismo, no álcool e outras drogas, você vai trabalhar com alimentação saudável também, atividade física, diminuição da carga de estresse, um redimensionamento nas expectativas, na autoexigência.
enfim, uma série de pontos que são importantes para você conseguir se estabilizar, né? Tem uma pergunta aqui de uma outra Nutri, a Michele. Que conselho vocês dariam para trabalhar com um paciente que já teve anorexia? Não trabalhar com quantidade seria interessante? Um paciente que agora tem transtorno de compulsão alimentar e já teve anorexia? Eu acho que é essa a É, pergunta, né? eu acho que sim, acho que sim. Bom, eu acho que primeiro precisa analisar bem como foi esse quadro anterior de anorexia nervosa, porque possivelmente esse paciente que teve anorexia antes tinha comportamentos ou de compulsão alimentar, ou estava acima do peso, tinha sobrepeso, obesidade, e isso era um fator de risco para ter iniciado o quadro de anorexia nervosa. A gente sabe que o histórico de obesidade é um fator de risco para anorexia nervosa. Ela escreveu aqui, recomendar porções poderia ser um gatilho para uma possível volta do transtorno? Já teve anorexia e hoje está bem. Poderia, mas o que fazer, né? Eu acho que precisa regular a alimentação e evitar os episódios de compulsão. Mas para evitar o episódio de compulsão, você precisa orientar a não ter episódio de restrição, porque um dos fatores desencadeantes de um episódio de compulsão alimentar é restrição. O indivíduo fica 8 horas sem comer, 12 horas sem comer, e aí então ele tem um episódio de compulsão alimentar, por exemplo, à noite, né? Muito frequentemente o paciente com TCA descrever isso. Então ele não toma café da manhã, quase não almoça, aí ele sai do trabalho, passa na padaria e aí começa o episódio de compulsão. Compra um monte de aquelas coisas que ficam no display da padaria, né? Salgadinho, tudo aquilo que a gente come de vez em quando, né? Aquela vitrine do mal, resumindo. Isso, exatamente, né? Aquela vitrine feita exatamente para você padecer, né? E aí, então, ela leva tudo para dentro do carro e começa a comer dentro do carro. Da hora que ela sai da padaria dentro do carro até a hora que ela chega na casa dela, ela comeu 2.000 calorias, né? Num episódio de compulsão alimentar. Só que ela passou o dia inteiro sem comer nada. Então, é um fator de risco para quem tem transtorno de compulsão alimentar fazer restrição. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, pessoas que passaram fome ou necessidades alimentares na infância serão compulsivas? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não existe, essa relação. Eu vejo algumas pessoas que carregam isso até como um trauma e comem, às vezes, muitas vezes até sem necessidade ou sem querer, mas porque como passaram necessidade antes, falam assim, poxa, mas hoje eu posso, então eu vou comer. Eu já ouvi isso de muitas pessoas mesmo, durante a minha prática como endocrinologista, né? Não sei se você... A Nutri Michele está agradecendo aí suas palavras. Então, Juliana, os pacientes com compulsão alimentar, com transtorno de compulsão alimentar, eu não tenho visto esse relato, não. Essa Né? relação. Eu passei fome quando era criança, então agora eu como compulsivamente. Não tenho visto isso. E também não lembro de trabalhos que tenham apontado isso como um fator de risco. Né? Até porque, vamos parar para pensar, se a gente tivesse, se isso fosse tão frequente em países onde a gente tem desnutrição infantil, seria muito mais frequente ter compulsão alimentar. E não acho que exista essa relação. Não. Essa relação. Na verdade, eu não vejo em pacientes com compulsão, eu vejo em pacientes com obesidade mesmo. Tá. Eu já vi bastante acontecer. Assim, já ouvi esse relato várias vezes, mas não necessariamente relacionado à compulsão. Isso pode ser um fator de risco para você, vamos dizer assim, gostar de comer mais, mas eu não sei necessariamente... Eu fico, você está falando e eu estou pensando aqui. Será que não tem a ver com um erro alimentar na infância? Porque a gente sabe que o carboidrato é muito mais barato. Então, via de regra, quem teve algum problema, alguma restrição alimentar, alguma dificuldade para se alimentar na infância, tinha mais acesso a carboidrato e menos a proteína. Não sei, será que não tem a ver um pouco com isso, né? E aí criou um hábito, não sei. Aí tem papo para outra live, mas tem uma pergunta aqui bem legal. Quais são os fatores de risco para desenvolver o transtorno de compulsão? Muito bem.
Bom, primeiro você ter tido outros transtornos alimentares. Esse é um fator de risco para ter TCA. Outros quadros psiquiátricos associados também são fatores de risco. Então, ansiedade, depressão também são fatores de risco. Pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com uma certa frequência, tem também, não só ansiedade e depressão, mas TDAH também tem uma relação forte com transtorno de compulsão alimentar. Doenças, diabetes ou outras doenças metabólicas que produzam um descontrole no comportamento alimentar também é um fator de risco também, tá? Então, esses fatores têm mais relação com o estado emocional ou com questões emocionais aí do que com o histórico de vida, pelo visto, né? As duas coisas. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Vamos falar então sobre prevenção, já que, né, já estamos começando a entrar na parte final da live. Então, eu acho que essa é uma coisa interessante. Isso tem muito a ver com o trabalho que você faz, porque eu acho que a principal... Dois pontos são muito importantes na prevenção dos transtornos alimentares como um todo. O primeiro é exatamente isso que você estava falando, de a gente tomar muito cuidado com qualificar as pessoas, né? Então, o respeito pela diferença, por tudo, pelo tamanho do corpo, pela cor da pele, pelas características físicas, pelas características de temperamento, de personalidade, pela etnia. O respeito pelas diferenças é o grande passo para a gente prevenir tanto anorexia nervosa como bulimia, como TCA. Eu acho que a gente vive uma sociedade em que existe um padrão de beleza que é irreal, né? É um padrão de beleza midiático, é da mídia, ele não é real, né? Ele é todo manipulado. E as pessoas precisam ter a noção disso. Eu acho que cada vez mais os adolescentes estão tendo essa visão, né, de que aquilo não existe, aquilo que eles estão vendo na mídia não é verdade, não é real. E isso diminui um pouco a culpa e a autoexigência e, de certa maneira, até a satisfação ou a insatisfação, né, com o próprio corpo. E isso é uma maneira de você fazer prevenção dos transtornos alimentares. Não tem jeito, né? Atividade física é bom sempre e desde criança. E a gente nós temos a obrigação de ajudar os nossos filhos a criarem esse hábito, né? De fazer atividade física, porque a atividade física adequada, regular, ela acaba sendo prevenção para um monte de outros problemas e não só transtorno de compulsão alimentar, os transtornos É, alimentares, né? e assim, meus amores, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, mas não custa lembrar. Quando a gente faz atividade física, a gente também muda a nossa química cerebral, né? Existem hormônios que são produzidos, existem neurotransmissores que são produzidos, e eu já li trabalhos, inclusive, tem um trabalho que eu li, doutor Celso, de muito tempo atrás, que eles testaram um treino de corrida versus um medicamento clássico para tratar depressão e que os dois grupos tiveram resultados semelhantes. Então, a atividade física é muito poderosa, não só na prevenção, mas até como coadjuvante no tratamento, né? Muito legal, muito legal. Sabe que uma colega nossa, você deve conhecer, a Renata Abdala, que é psiquiatra lá na São Leopoldo Mandic, professora, ela está estudando bastante psiquiatria ou saúde mental no esporte. Ela me contou uma coisa que eu não cheguei a ler o trabalho, mas olha só que interessante. Existe o relato de paciente com transtorno bipolar que depois de uma atividade física muito intensa entrou em mania. E entrou em mania porque provavelmente ele teve uma inundação de serotonina, de neurotransmissores de atividade física, como a atividade física é muito poderosa para modular os neurotransmissores do nosso cérebro, né? Eu acho que esse é um dado interessante. Fugindo um pouquinho, mas dando um exemplo de como a atividade física é importante. É Uma outra importante. coisa, uma outra coisa que eu acho que é muito, muito importante para a gente tratar, para a gente falar sobre prevenção,
é justamente a alimentação saudável, né? Alimentação saudável e desde criança, né? Acho importante o cuidado, né, de uma alimentação saudável, equilibrada, com todos os componentes nutricionais. E uma outra coisa importante é o hábito, criar o hábito na família de fazer as refeições em família, as pessoas juntas. Aquele momento ser um momento tranquilo, agradável, feliz, harmonioso, e não um momento de estresse, e nem um momento para ficar discutindo a relação, resolvendo problemas. Logo que a gente conversa, mas assim, a refeição tem que ser um momento legal, né? De compartilhar, Sim. né? Tem um relato aqui do Marcelo, ele agradeceu a gente pelo conteúdo e falou que já se observou de um outro lado, muito magro, tentando ganhar peso e sem conseguir, até machucando o estômago por isso. E a Fernanda perguntou o que é entrar em mania. Boa. Ah, então, Fernanda, existe uma doença chamada transtorno do humor bipolar, em que o indivíduo tem episódios durante a vida, episódios de depressão muito grave e episódios do contrário da depressão, que o paciente entra numa euforia fantástica, se acha o máximo, uma expansão do eu, às vezes até grave, com ideias delirantes até. Isso aqui é um episódio maníaco. Então, a mania é um episódio, um tipo de quadro psiquiátrico dentro do transtorno bipolar. Realmente acho que ficou confuso. Para o paciente, a gente não deve dar remédios para o paciente com transtorno bipolar que aumentam muito a serotonina. Por isso que eu dei esse exemplo para a Juliana e para vocês, de um paciente com transtorno bipolar que numa atividade física extenuante entrou em mania. Teve um episódio de euforia porque inundou de serotonina, de neurotransmissores o cérebro. A Renata falou também um sono adequado, né? E eu acho que o sono vai entrar aí na gestão do estresse e da qualidade de vida de uma forma geral. Eu queria fazer só um parêntese aqui, você me permite, Celso? Claro. A gente sabe, quando o Dr. Celso fala aí de alimentação saudável, a gente sabe que os alimentos, eles também têm efeito sobre o nosso humor. Eu falo até um pouco sobre isso no workshop Alimentos e Emoções, porque assim, todo mundo sabe que o chazinho de maracujá acalma, né? Todo mundo sabe que, ai, tá nervoso, toma uma água com açúcar. Isso é meio que cultura popular. Só que, na verdade, o efeito de existe claramente o efeito de alguns medicamentos sobre o humor. Inclusive, eles são usados na fitoterapia, etc. Alguns alimentos. E a gente pode usar desses efeitos no nosso dia a dia. Então, a gente sabe que alimentos que são naturalmente anti-inflamatórios, ao reduzir a inflamação, você aumenta a possibilidade do seu corpo de produzir a serotonina, né? E com isso a sensação de bem-estar. Quais são esses alimentos? Gente, frutinhas, legumes, verduras, né? As plantinhas que são ricas aí em fitoquímicos e vitamina C. Então, tudo que for anti-inflamatório vai nos ajudar a tentar ajudar nessa estabilização de humor. E uma das coisas que eu observo, não só na questão da compulsão alimentar, mas na questão da obesidade também, de quem gosta de comer muito e não consegue parar de comer, é que quando a gente come alimentos que são ricos em açúcar e gordura, isso gera quase que um ciclo vicioso, porque, né, aquele pico de insulina vai fazer cair a glicose, e no que cai a glicose a pessoa tem uma hipoglicemia e tem vontade de comer açúcar, e aí vai ficando nesse ciclo. Então isso também, do ponto de vista alimentar, aí mais da minha área, pode ser um fator que predispõe, que desencadeia. Então, quando a gente fala em prevenção, cuidar da alimentação, gente, isso é muito importante, porque o que você come faz toda a diferença. Dificilmente a pessoa vai ter um episódio de compulsão com um pacotinho de cenoura. Na verdade, dificilmente a pessoa vai ter um episódio de compulsão comendo um pé de alface. Por quê? Porque esses alimentos eles vão causar mudanças no nosso corpo relacionadas à desinflamação, relacionadas à sensação de bem-estar, né? Antioxidantes, enquanto que geralmente os episódios de compulsão estão ligados, de uma forma geral, a alimentos ricos em açúcar
e principalmente gordura também. Então, principalmente os alimentos ricos em açúcar. Eu não sei se você observa isso na sua prática. E Sim. existe uma explicação, inclusive hormonal, endócrina, bioquímica, para que isso aconteça. E aí já tem um monte de gente colocando, as minhas nutris queridas, botando um monte de frutinhas aqui. É isso, a gente se joga na frutinha e vai ser feliz. E eu acho que a gente está falando de alimentação saudável, tem muitos trabalhos que mostram, por exemplo, a importância de alguns alimentos, as verduras escuras, né, como suplementação, né, como uma boa fonte nutricional no tratamento de pacientes com quadros depressivos crônicos, né? Então, isso é Olha, alimentação saudável. tipo o espinafre do Popeye. Sim, sim. Gente, vocês estão vendo? Papai estava certo. Come espinafre, vai ser feliz. Ó. É isso mesmo. Ah, o pessoal tá mandando, botando um monte de coração aqui pra gente. Muito bom. Então, quando a gente trabalha aí pilares da vida saudável, eu estava assistindo uma aula sobre medicina do estilo de vida. Enfim, isso é tudo que a gente fala, né? Aqui sobre a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar. Existem alguns pilares: alimentação saudável, a prática de atividade física, sono adequado, gestão do estresse, autoconsciência, amor próprio. E uma coisa que o Dr. Celso falou aqui pra gente, que passou batido, mas eu quero trazer de volta, inclusive que foi tirado da gente durante essa pandemia, então vai fazer conexão com tudo que a gente falou desde o começo da live, é a questão da convivência com as pessoas que a gente ama. Tem um documentário muito legal chamado Happy, A Ciência da Felicidade, ou Happy, Vem Ser Feliz. Happy é feliz em inglês. E eles é como se fosse um documentário que fala sobre essa questão da ciência da felicidade. E eles falam do poder de você ter uma rede de apoio. O poder de você estar junto das pessoas que você ama, de você ter alguém para quem você chamar quando você não está legal. Gente, isso é muito poderoso. Não é verdade, Dr. Celso? Fala aí pra gente. Nós somos seres sociáveis, né? O ser humano vive em sociedade e essa conexão ela é muito importante. O que eu tenho visto na prática nesses meses de pandemia, de recaída de sintomas depressivos, de ansiedade e que tem muita relação com a falta de contato interpessoal, contato social. Tudo bem, é legal a gente fazer contato virtual e as lives estão aí, o Instagram está aí, mas nada substitui a gente encontrar as pessoas pessoalmente, as pessoas que a gente gosta. As pessoas elas estão sofrendo demais com essa falta de contato social. E isso eu acho que é um ponto muito importante e piora tudo. Eu acho que piora tudo. Eu acho que tem uma ou outra pessoa falar, não, para mim até tá bom desse jeito, mas a maioria não está sendo, tá sendo um período difícil de ultrapassar, né? Sim. Alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. A Luísa, a nossa professora, que é psicóloga, vai ser a minha convidada da semana que vem. Psicóloga, está falando aqui que existem muitas pesquisas que comprovam o fator protetor da rede de apoio. E muitas vezes isso vai ser também uma ferramenta na cura desses transtornos, né? Uma última pergunta só para a gente fechar, porque já estamos aqui chegando perto do final e eu não quero perder essa live de jeito nenhum, que ela está maravilhosa. Suplementação com 5-HTP. É interessante para esses Não, casos? não existem pesquisas que justificam a associação de 5-HTP ou de outras suplementações no tratamento do transtorno de compulsão alimentar. E nem anorexia nervosa, nem bulimia. Então, vamos dizer, come lá as comidinhas ricas em triptofano, se joga no amendoim, no grão de bico, vamos ser felizes com a comida, né? Fibra, né? E alimentação rica em Fibra. fibra, né? As plantinhas aí, Faz uma pessoal. diferença grande, né? Faz, exatamente. Uma última aqui, sou dependente de chocolate diariamente, mas não excedo um pedacinho. Ele pergunta, eu sou dependente? Por que eu não consigo me abster? Ele não passa de um pedacinho. Aí não caracteriza compulsão, né? Não, de jeito nenhum. É um hábito alimentar. Eu acho até que, enfim, eu não sou nutricionista, a Juliana deve saber melhor do que eu, mas eu acho até que deve ser um hábito saudável, porque o chocolate tem uma série de
substâncias interessantes aí que são saudáveis, né? Eu acho que não, acho que não. Gente, um quadradinho, vai ser feliz com o seu um quadradinho. Se for aquele meio amargo que é 70, 80% de cacau, Nutris, falam pra mim, tô certo ou não tô? Vai ser feliz com o seu um quadradinho, pelo amor de Deus, né? Agora, Lá, não pode entrar em abstinência, né? Não tem chocolate, começa a tremer. Aí não. A Milena, que é uma Nutri amiga, colocou, se for rico em cacau, tem triptofano. Olha lá, ainda veio o triptofano que a gente tava falando. Exato. Ele falou, esse mesmo. Então, Marcelo, vai ser feliz com o seu chocolate. Se quiser, manda pra gente também, que a gente não vai achar ruim não, né, doutor Celso? Fala aí pra ele. Tadinho, não. Meus amores, faltam 5 minutos para terminar, então eu quero terminar certinho no horário pra gente não perder essa live. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram e eu vou postar semana que vem no meu canal do YouTube, Endocrinologia para Todos. Vem semana que vem que a gente vai continuar o papo aí sobre saúde emocional com a Luísa, que é psicóloga e também professora da Mandic. E eu queria agradecer muito, 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 do fundo do meu coração, a disponibilidade, o coração aberto, abrir aqui a caixa preta com a gente. Obrigada, Celso. A gente se vê amanhã de manhã no ambulatório, mas amanhã eu queria... cedo, hein? 8 horas lá. Queria que você deixasse um recadinho final para a galera. Bom, primeiro, agradecer essa oportunidade, esses momentos alegres que a gente teve aqui, de compartilhar informações que são importantes para as pessoas. Deve ter um monte de profissional de saúde aí, para as pessoas poderem ajudar outras pessoas também. E acho que as principais mensagens que a gente passou, eu gosto muito daquilo que eu falei em relação à prevenção, né? Respeitar as diferenças, respeitar o tamanho do corpo das outras pessoas, a cor da pele, enfim, a etnia. Isso é um ponto importante para a gente conseguir ter uma sociedade mais equilibrada, vamos dizer. E eu acho que vai ser também um mecanismo de prevenção, não só de TCA, de transtorno de compulsão alimentar, como de um monte de outros problemas, né? Exatamente, também acho. Muito obrigada mais uma vez. Meus agradeço. Amores, pessoal, muito obrigada por quem esteve aqui com a gente, fazendo perguntas, interagindo. Foi uma delícia ter vocês aqui. Muitos colegas aí da área da saúde, nutris, psicólogos, colegas médicos, GO, nossos ex-alunos, tem vários ex-alunos aqui, meus amores. Legal. Muita saudade de vocês. Eu também. E o pessoal tá deixando aqui um agradecimento, deixando good vibes pra gente. Então, gente, muito obrigada. Eu vou encerrar porque eu não quero correr o risco de perder essa live. Se vocês quiserem que o Dr. Celso volte, deixa nos comentários, manda essa live para alguém. Já sabe, né, gente? Curte, comenta, compartilha, que é para a gente poder abrir outros espaços de conversa aqui, trazer bastante informação de valor para vocês, tá bom? Um beijo bem grande, meus amores. Eu vejo vocês na próxima live. E você, Celso, até amanhã no ambulatório. Até mais. Tchau, gente. Fica Obrigado. com Deus. Tchau, Até. tchau. Tchau.